Aqui o gráfico do índice dos 5 minutos. Na verdade, a gente vai estar analisando o índice e depois analisando o dólar. Tivemos um dia corretivo, então temos um gráfico aqui nos 5 minutos. Abrimos aqui em região de resistência do dia anterior. Para começar essa análise, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Tá? É muito comum, quando a gente começa a estudar Elliott, a gente ficar caçando reversões. Mas tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se a onda 3 ela marca um ponto de 161,8, já estamos com medo de participar e a tendência ainda é de alta, e ela acaba marcando, por exemplo, 261,8. E só então o mercado ele começa um processo de onda 4. E aí temos uma onda 5 que completa aqui 61,8 da onda 3. Só que o mercado ainda está fazendo topos e fundos ascendentes e a gente não aproveita o resto do movimento. Então temos que unir alguns fatores para acreditar numa reversão de tendência, e isso quem vai confirmar é o preço, quando ele faz pivô de queda, quando ele demonstra fraqueza. Não fraqueza só no IFR, porque o IFR ele pode apontar algumas divergências falsas, ele não é 100% assertivo como tudo no mercado. Portanto, quando o preço estiver em tendência, aproveite a tendência enquanto ela perpetuar. Esse é um princípio muito básico do Charles Dow. E durante a formação das ondas de Elliott, elas podem ser movimentos maiores. Podemos estar não enxergando algum movimento de uma onda 1 muito maior, por exemplo, que tem 100%, e esse alvo ainda não completou, e você está enxergando uma pequena onda 1 aqui, e ele completou aqui 161, só que você perdeu o restante da alta. Tá? Inicialmente eu quero comentar sobre isso com vocês, que é muito importante. Que eu vejo vários alunos aí procurando reversões de mercado e às vezes não aproveitam algum movimento muito significativo. Então vamos lá, hoje sim, de fato, tivemos um movimento mais corretivo, um movimento que corrigiu, porque tivemos alguns fatores que somaram para essa abordagem. Então, para começar aqui, o mercado já fez um pivô de queda, confirmou o rompimento de uma região de suporte, entrada de volume financeiro e divergência de IFR. Temos candles vendedores muito mais fortes aqui dentro dessa consolidação, o que indicava um possível rompimento que foi confirmado quando perdemos essa região de suporte. O mercado à vista abriu, tivemos alto volume vendedor, então algumas ações não tinham aberto ainda nesses próximos candles. Quem comprou aqui o índice, acreditando que ele ia voltar para o comportamento de consolidação, foi frustrado. Então esse candle aqui, ele assusta os compradores e começa a acionar o stop do pessoal. Isso é um dos motivos que alimenta o fator do índice ter caído até esse patamar. Outro motivo é que a gente começa ondas de impulsão para queda. Então aqui temos uma primeira onda, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Quando começamos a sobrepor barras, muito cuidado, depois de ter realizado 5 ondas, podemos ter um evento climático, e aí fizemos um rompimento falso. Mudamos o comportamento, indicando aqui com micro gap de força do Allbrooks. Esse comportamento ele corrige, então quando temos essa pequena correção, era esperado, né, que o preço fosse executar uma força vendedora novamente, que não aconteceu. O mercado entende como uma fraqueza. Quando ele faz o rompimento dos topinhos, a média não vai segurar, não é a média de 200 períodos que vai segurar, principalmente quando a gente rompe esse topo aqui. Porque quando o preço ele forma vamos dizer assim, um pivô, alguma coisa abaixo da média, um fundo duplo, médias móveis, VWAP, ele não segura. Então já inicialmente falando sobre um pouco da movimentação do mercado durante o período da manhã. Então aqui, aumentando o zoom para essa região, a gente percebe que as barras vendedoras estão muito fortes. Quando chegamos na região de suporte, fechamos um candle abaixo de uma região importante que o índice vinha se segurando, que estava ela. Então vocês concordam que quem comprou esse candle aqui, ele já está começando a pensar em estopar quando fechamos na região de pavio, e o stop deles estão logo abaixo desse candle aqui. Aí temos os traders vendedores se posicionando, temos os stops sendo acionados, o que alimenta essa queda, que vai corresponder à expectativa que a gente aguarda, que seria a dobra dessa expectativa aqui, ou a dobra dessa expectativa aqui. Se for expectativa menor, casamos aqui com um alvo de média de 200 períodos nessa região. O que o mercado passa, podemos colocar um Fibonacci de projeção aqui dentro e ver que o ponto de 161,8 foi o alvo aqui da onda 5 do movimento de múltiplos alvos. Essa queda
durante uma tendência, né, essa média de 9 períodos ela vem acompanhando o preço, então temos pequenas correções, isso é natural, nos 50%, por exemplo, desse movimento aqui de dobra de movimento. Quando chega nessa região, mudamos o comportamento, podemos zerar, não precisamos esperar o preço bater nesse alvo aqui. Mas para quem sabe contar subondas, subonda 1, subonda 2, subonda 3, subonda 4, subonda 5, finalizou a onda 3, A, B, C, onda 4, onda 5. O mercado muda de comportamento, temos velas aqui se sobrepondo, né, velas lado a lado. Quando o mercado muda, a gente tem que mudar junto com ele. Quebramos linha de tendência de curto prazo. Uma segunda linha de tendência poderia ser traçada assim. E ainda uma terceira linha de tendência aqui, por exemplo. Ao ver essa fraqueza, né, temos uma pequena força compradora após um evento climático. Alguns viram aqui um padrão de diamante, por exemplo, mas o que a gente tem que entender é a dinâmica, né, do suporte e da resistência. Independente se você viu aqui uma figura de diamante, uma onda 5, temos alvo do preço quando ele faz o rompimento. Então daqui até aqui temos essa amplitude, soltamos no rompimento, acabou buscando um 61,8. Uma boa opção para zerar esse mercado seria no alvo do pivô, colocando ponto 38.2 na verdade, porque ele rompeu sem olhar para trás os outros níveis, e era uma região importante para zerar o mercado quando temos esse evento aqui acontecendo, rompendo uma região importante, que era essa região aqui, que foi suporte e se torna resistência. Estreite o seu stop. Então se você entrou no rompimento desse candle, viu esse candle acontecer com um volume muito alto, acima das demais barras de volume, estreite seu stop assim que esse candle fizer o fechamento. Tá? Dessa forma você não vai devolver muito da operação se você estopar aqui. Porque se ele voltar para baixo desse suporte, foi um rompimento falso e foi um evento climático, foi um clímax, uma exaustão dos compradores. Você enxergou aqui o movimento ABC de Elliott, o movimento vem corretivo, um pouco mais complexo, então o mercado ele se consolida. Deixa eu apagar aqui esses estudos. Eu não entraria vendido só pelo fato que foi uma exaustão do movimento, porque temos forte movimento comprador. Eu aguardo aí o mercado ficar um pouco mais tranquilo. Também um stop muito caro, quase 500 pontos de stop. Não vale a pena operar contra esse movimento. É um risco muito alto. É melhor esperar uma melhor abordagem. Então o mercado ele vem buscar uma linha de tendência que estava formulada aqui, que também era topo anterior, que quando rompido entrou o volume financeiro, então um topo importante. E ainda dá para traçar mais uma linha aqui por price action, conectando esses dois primeiros topos do dia. Então era um ponto aqui de inflexão do mercado, ele poderia se segurar. Quando ele tocou nessas linhas aqui, executamos um movimento assim, ó. Pegar esse movimento aqui, confirmar aqui que foi o mesmo movimento da onda 1, olha que interessante. Esse mesmo movimento, quando ele faz o rompimento, ele executa isso daqui também. Quando ele toca nesse ponto de inflexão, esperamos que ele venha buscar esse comportamento. Aí, de fato ele veio, completou esse alvinho aqui do preço, porém não foi capaz de fazer um rompimento do topo anterior. Então ainda estamos dentro de uma tendência de queda, e esse movimento aqui foi um movimento corretivo de toda essa movimentação do preço. O que a gente pode esperar quando o mercado perde uma linha de tendência, faz um pullback por baixo, é que a gente inicia um novo processo 5 ondas, que é proporcional a esse movimento aqui por Elliott, zigue-zague 535.0. Ele vem para cá, queremos o preço no alvo de 100%. Foi o fechamento do dia. Logicamente que o 61,8 ele vai segurar, né? É muito comum isso acontecer durante a formação aqui de uma onda C. Nesse padrão corretivo podemos ter tido uma onda A, uma onda B e uma onda C aqui, por exemplo. Aí sim começamos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Ou podemos ter uma leitura de ABC, já aqui, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Tanto faz qual vai ser a interpretação de Elliott, o que importa é a gente pegar esses movimentos. Então aqui temos um ponto interessante para a entrada, caso você não conseguiu pegar essa entrada da quebra de linha de tendência, por imaginar que o preço estava consolidado dentro de um comportamento aqui do mercado. Teríamos uma entrada aqui interessante, onde temos uma acumulação do mercado.
Os investidores aqui ficam comprando e vendendo, até que fazemos o rompimento, que vem buscar o último alvo aqui, correspondente à nossa onda A. Tá? Então, a gente unindo aí todos os conceitos, Price Action junto com o Elliott, junto com leituras de barras, temos bons resultados. E ainda dá para unir conceitos de Fibonacci. Então esse ponto aqui ele não está aqui por acaso. Ó. Daqui até aqui a gente tem esse movimento. Temos o mercado parando no ponto de 38,2, que é muito interessante por Fibonacci, junto com linha de tendência, tá bom? Beleza, então vamos lá falar do dólar. WDOZ, vou colocar aqui nos 5 minutos. Dólar hoje que ficou um pouco mais lateral, uma alta um pouco mais difícil, porque foi contra a tendência, então comportamento aqui muito vagaroso, muito perigoso ficar tentando caçar topo quando o mercado ele está diante de uma linha de tendência, já inicialmente aqui falando. Só quando o mercado perde a linha de tendência, formula um topo mais baixo, que a gente pode acreditar que ele vai iniciar novamente os topos e fundos descendentes. Então a abertura do dólar foi nesse patamar aqui, onde tivemos volume financeiro, exatamente aqui. Na consolidação aqui do dia anterior, a gente percebe que o dólar ele estava abaixo de uma linha de tendência. A gente pode traçar logo no início do pregão, que está ela conectando esses topos do mercado. E essa pequena consolidação, ela veio buscar o toque nessa linha de tendência. Então quando temos um retângulo diante de uma tendência e ela busca o ponto principal, que é a linha de tendência, a probabilidade é que a gente vai executar um rompimento para queda. Nesse caso aqui, um rompimento a favor da tendência. Não foi fácil, por quê? Porque temos um suporte, bastante pavio, no primeiro candle do dia, no segundo candle do dia e no terceiro fazemos um rompimento. Então tínhamos duas opções de entrada, uma no rompimento dos candles, seria um pouco mais arriscado, um pouco mais agressivo, e outra aqui no topo anterior, nessa consolidação anterior, junto com a linha de tendência. O problema aqui é que a gente não sabe um stop ideal, né? Se o preço romper acima da linha de tendência, fizer um fechamento acima, a gente pode estopar essa operação. Acima dessa região aqui, por exemplo, fizer um fechamento, a gente estopa essa operação. Então o alvo aqui para essa movimentação do dólar seria pegar essa pequena consolidação e replicar ela para baixo. Marcamos 3 alvos desse movimento. O interessante é que esses 3 alvos aqui eles correspondem a um alvo um pouco maior. Vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos. Marcar essa linha de tendência. Quando fizemos o rompimento, um pullback por cima, tivemos esse movimento do dólar com topos e fundos ascendentes. Quando viemos perder esse suporte, correspondia ao mesmo alvo do preço que esses retângulos intermediários. Essa primeira parada aqui que o dólar tem até essa região aqui de suporte, ela é proporção desse primeiro movimento que ele fez lá atrás. Olha só, temos aqui o ponto de 61,8 como proporção. E quando ele viola esse quarto alvo aqui, que seria mais um alvo do preço para baixo, e fica por pouco de completar, temos que tomar muito cuidado. Olha o ponto aqui, o pico de volume financeiro e a divergência aqui do IFR. Então não está convincente de que vamos realizar esse movimento, principalmente quando a próxima barra marca um retorno acima da região de suporte. Ela faz fechamento próximo à máxima, não estamos soltando pavio. Olha o volume, igual ao candle vendedor. Então aqui entrou interesse comprador. Da mesma forma que eu falei lá no índice, quando temos essa situação, é melhor estreitar o stop se você entrou nesse rompimento aqui. Então o preço ele começa a mudar de comportamento. Frequentemente, quando ele quebra uma linha de tendência, como essa daqui que vinha lá de cima, ele começa um comportamento lateral, que pode haver ainda interesse vendedor acima de um topo anterior, para tentar deixar o dólar aqui num patamar de preço. Uma consolidação num consenso entre compradores e vendedores. Apesar daqui existir um pivô de alta, foi muito difícil pegar a contra-tendência, ele foi lá no alvo. Então se você entrou aqui, por exemplo, no rompimento desse topinho, olhando os sinais de divergência, acabou indo no alvo, mas tem uma porcentagem menor de acerto. Tá? Ele poderia ter parado no 76, por exemplo,
e não ter ido no 100%. E como ele não perdeu essa LTA durante essa movimentação aqui, chega acima aqui desse topo anterior, não temos mais, fizemos uma correção, né? Entrou ainda vendas, mas aqui não temos, dos 50% em média desse movimento de alta, não temos mais interesse vendedor. Então, um longo período de consolidação estreita é marcado por uma barra que chega na linha de tendência, mais uma vez conceito de que estamos laterais para buscar uma linha de tendência, faz um fechamento próximo às máximas, faz uma pequena acumulação para fazer o rompimento. Aí sim podemos acreditar que vamos dobrar essa expectativa aqui, por exemplo, da onde ele mais tocou, para cima. Em primeiro momento, ele busca essa região de uma vez só. Depois temos uma nova máxima, uma nova região de interesse, que seria aqui. É onde ele busca o fechamento. Tá? Então esse retângulo aqui integralmente, podíamos ter marcado até esse movimento integral aqui do dólar, da consolidação, ele executou acima. Eu prefiro pegar a média de toques quando temos um comportamento lateral como esse, mas aqui tínhamos uma zona, uma região de confluência com esse alvo, enquanto aqui não temos muita coisa para ser dita, né, do preço, não temos um topo, então o mercado está sempre procurando topos para testar ou fundos, tá bom? Suportes e resistências. Olhando por ondas de Elliott, afastando um pouco o gráfico, desde esse início aqui dessa primeira puxada, né, tivemos uma subonda 1, subonda 2, subonda 3, subonda 4, marcado aqui pelo início do pregão de hoje, e aqui uma subonda 5 bem difícil, com divergência de FR, movimentos de ABC. Podendo estar agora dentro de uma onda 4, por exemplo, maior, se isso daqui foi uma 1, uma 2, uma 3, movimento de onda 4 para ainda em onda 5, invalidando se penetrar nessa região aqui de onda 1, tá? Do suposto onda 1, eu ficaria com um ciclo menor aqui de Elliott e acompanharia os movimentos do preço, tá bom? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham